Vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio 6. Realmente nós estamos vivendo uma crise no cristianismo sem precedentes, né? Infelizmente. Antigamente, se você conversasse com um cooperador da Assembleia de Deus, os irmãos que são mais antigos na fé lembram, eles poderiam dirigir uma igreja. Sabia, irmão? Eles tinham capacidade para dirigir uma igreja, um cooperador. Aí você via alguém deles na rua e alguém falava assim: ó, não mexe com aquele homem lá não, que ele é assembleiano, ele é conhecido como os Bíblia. Hoje, bom nem comentar, né? Deuteronômio 6, nós vamos ler o versículo 4. Essa série de estudos que nós vamos iniciar aqui é para que cada um de nós possa ter uma identidade. Nós não pregamos placa de igreja, irmãos, e nem deve ser pregado, nós só pregamos Jesus. Mas é preciso ter uma identidade com o local que nós congregamos. As pessoas perguntarem, você dizer: não, eu congrego em tal lugar, e eu sei, eu estou convicto, eu sei que lá se prega o evangelho bíblico, né? O Jesus, o Deus da Bíblia. Então é necessário ter essa convicção, sim. Deuteronômio 6, verso 4. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu li o 6, eu vou ler o 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muito bem, mais um texto, Mateus 28, versículo 19. Bem conhecido, né? Dos leitores da Bíblia. (28:19). Olha o que diz a Bíblia: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vou ler o 20 também. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda Marcos 12, 29. Marcos capítulo 12, versículo 29. Diz assim: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que Marcos está escrevendo, Jesus está citando o texto que nós lemos de Deuteronômio 6, versículo 4. Então o que significa isso? O primeiro item hoje que nós vamos começar a estudar do nosso cremos, do que nós professamos, é o seguinte: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai e Filho e Espírito Santo. Vou repetir: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai e Filho e Espírito Santo. Esse é o primeiro item dos 14 que nós cremos. Se os irmãos forem conversar com qualquer adepto das seitas, pode ir sem medo de errar o que eu vou falar aqui. Pergunta para ele o que eles crê. Ele vai sentar com você e vai falar: senta aqui que eu vou te explicar o que eu creio. Fala para um adventista para você ver. Fala para um testemunho de Jeová, para um mormon. Vai falar para eles. Vai falar para alguém que é membro da igreja messiânica. Conversa com alguém que faz parte da Legião da Boa Vontade, para você ver. Paiva Neto, liderado pelo Paiva Neto. Conversa com alguém que frequenta o racionalismo cristão, a Seixonoe,
né? A Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Pode perguntar para eles, que eu tenho certeza absoluta. Conversa com um adepto do espiritismo kardecista, que ele vai te explicar item por item do que ele crê. Conversa com alguém da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, do sincretismo religioso, dos cultos afro-brasileiros. Ele sabe tudo. Conversa com um católico praticante ortodoxo para você ver. Ele te explica o catecismo dele de cima e embaixo. Tudo. O credo que eles creem. Agora vai conversar com um crente pentecostal e neopentecostal para você ver. Poucos vão saber. Fala assim para o crente neopentecostal: explica para mim a doutrina da salvação. Ele não sabe. Pergunta para ele se ele sabe o que é a doutrina do pecado. Ele não sabe. Pergunta para ele: você conhece a doutrina do reino de Deus? Não sei. Você conhece a escatologia bíblica? Também não sei. Por que não sabe? Porque não senta para aprender. Então nós estamos fazendo o que aqui? Sentando para aprender. E tem uma diferença, quero explicar para vocês aqui, o que é cremos, que é o que nós vamos aprender aqui agora, o que é credo e o que é profissão ou então confissão de fé. Tem uma diferença, porque o cremos, o nosso cremos aqui, é só 14 itens, quer dizer, é uma síntese, é um resumo das doutrinas que nós cremos. O credo, por exemplo, o credo apostólico, que começou lá com os apóstolos, depois passou pelos pais da igreja, aí já é algo bem mais sistemático, já é um livro bem extenso. Confissão de fé, o que é? Aí também já é algo bem sistemático, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é o credo de Atanásio, vocês saberiam me responder? O credo de Atanásio é a sistematização da doutrina da Trindade, porque vários tentaram explicar e não conseguiram. Era um labirinto, considerado pela teologia labirinto, as pessoas não conseguiam sair. Explicava o Pai e o Filho, não conseguia explicar o Espírito Santo. Explicava o Espírito Santo, não conseguia explicar o Pai e o Filho. Aí surgiu o sabelianismo de Sabélio, né, o modalismo, que apresenta Deus como modos, uma única pessoa, mas com modos de atuação diferentes. Depois surgiu o unicismo moderno, que eu poderia citar aqui exaustivamente para vocês: Igreja Local de Witness Lee, Tabernáculo da Fé, Igreja Voz da Verdade, né? Igreja Testemunhas de Yehoshua, que é uma outra vertente, mas também podemos dizer que são unicistas. Também poderíamos citar aqui para vocês, por exemplo, o Tabernáculo da Fé eu citei, mas alguns outros grupos que se reúnem nas casas, que também são unicistas. E por incrível que pareça, o unicismo moderno, infelizmente, surgiu do meio do pentecostalismo. Infelizmente, lá há um movimento que depois se expandiu para o Canadá, através de um homem chamado Shep, né? Que segundo ele, numa visão, num retiro que eles tiveram, ele ouviu uma voz, que era a voz de Jesus. Jesus se apresentou e disse que o nome de Jesus deveria ser exaltado. Aí ele começou a propagar que todas as pessoas que tinham sido batizadas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, deveriam ser rebatizadas só em nome de Jesus. Aí virou uma bagunça no meio do pentecostalismo. Logo, a Assembleia de Deus, que é o pentecostalismo clássico, se posicionou contra, né? E já fez, já elaborou doutrinas bem fundamentadas na Escritura, refutando essa heresia, né? E nós cremos justamente no credo de Atanásio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, mas o único Deus. Nós não separamos a substância. Vamos supor que esse pedestal aqui, vamos supor que ele tivesse aqui 3 dispositivos desse daqui, onde se põe 3 lugares onde se põe o microfone, ok? Quantos microfones cabe? 3, mas aqui ó, a base é uma só, então não tem como separar. Tem 3 microfones aqui, se tivesse 3 locais de colocar, mas a base uma só. Então aí é o único Deus subsistente em 3 pessoas, né? O Pai emana, aliás, o Filho emana do Pai, não significa que ele foi criado pelo Pai, ele é Deus. O Espírito Santo também é Deus.